Pai do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais uma aula. Aula 18 já no panorama bíblico. Nós estamos já finalizando os livros históricos. Esse é o penúltimo. Livro de Neemias. Amém? Você que pode abrir sua Bíblia, Neemias capítulo 4, versículo 16. Glória a Deus, mais um domingo, mais um dia Deus tem dado, mais uma aula. Amanhã a gente completa um ano de estudo bíblico. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Um ano de estudo bíblico. Primeiro de muitos, até Jesus voltar. Aleluia. Neemias capítulo 4, versículo 16 diz assim: daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá, que reconstruía a muralha, os carregadores, que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os construtores, cada um trazia a sua espada na cintura enquanto construíam. O que tocava a trombeta estava ao meu lado. Amém, irmãos? Livro de Neemias, né? Em hebraico, eu não sou bom em pronúncia em hebraico, mas eu acredito que é Nequemia, que significa o Senhor consola, né? Ou consolação de Javé. Em grego, né? É só a transliteração, né? De Neemias. O autor, tradicionalmente atribuído a Neemias, um judeu da diáspora, né, que servia como copeiro do rei Artaxerxes I da Pérsia, né, Artaxerxes I. Contudo, parte do conteúdo pode ter sido editado ou complementado por Esdras, tá? Ou outros escribas. Neemias frequentemente escreve em primeira pessoa, sugerindo a autoria direta de partes do livro, né? Como já foi dito, né, na aula anterior, né, o livro de Esdras e Neemias, no original hebraico, é um livro só. Essa separação veio com a Septuaginta, tá? A data é contemporânea, né, de Esdras, né, 430, 400 a.C., né, no período pós-exílico, né? As informações são praticamente as mesmas, tá? Do livro de Esdras, tá? Depois vocês conferem lá no material didático. Vamos ser breve nessa aula. O livro de Neemias, ele dá continuidade à narrativa iniciada em Esdras, tá? Ambos descrevendo o retorno do povo de Israel, do exílio babilônico e a restauração de Jerusalém. Primeiro no aspecto espiritual, né, e litúrgico, que a gente vê em Esdras, e depois no aspecto físico e administrativo, que é em Neemias. Esdras termina com uma forte ênfase no arrependimento e separação do povo de Deus dos casamentos com estrangeiros, né? Como parte da purificação da comunidade e retorno à aliança com o Senhor, está lá em Esdras 10. Já Neemias começa com a notícia de que, apesar dos avanços espirituais liderados por Esdras, a cidade ainda estava em ruínas. Os muros estavam destruídos e o povo permanecia vulnerável, em opróbrio, né? Está lá em Neemias capítulo 1, versículo 3. Ou seja, a obra espiritual havia começado, mas a restauração estava incompleta. Em Esdras, o foco é o reconstrutor do altar do templo, né? Reconstrução do altar do templo. Em Neemias, o foco é a reconstrução dos muros, né? E a organização social e moral do povo. Assim, Neemias surge como um líder prático e estratégico usado por Deus para complementar a missão iniciada por Esdras, mostrando que a restauração completa do povo de Deus requer tanto renovação espiritual quanto estrutural e proteção, né? O livro de Neemias, portanto, não é um novo começo isolado, mas a continuação do mover de Deus iniciado lá em Zorobabel, né? Depois continuado com Esdras, e demonstra que a obra de Deus é feita por fases, né? Com líderes diferentes, mas só com um propósito: restaurar plenamente o seu povo para viver a aliança e santidade, tá? A gente vai ver do capítulo 1 ao capítulo 7 a reconstrução dos muros, tá? No capítulo 1, o clamor de Neemias, né? Eu acho bem interessante, eu me inspiro bastante. Neemias me inspira bastante, né? Neemias lá na Pérsia ouve
que Jerusalém está em ruínas e o povo em vergonha. Aí ele chora, jejua e ora, confessando os pecados do povo, pedindo favor diante do rei. Mostra, né, a sensibilidade espiritual de Neemias e seu chamado. É bem interessante, né, que Neemias, copeiro do rei, um homem que estava em posição de autoridade, estava em posição de, como que diz, de comodidade, vamos dizer assim. Ele vivia no luxo, no palácio do rei, que tinha um grande cargo, provavelmente vivia bem. Mas ele ouviu que o povo, ele ouviu que a sua terra natal estava em ruínas, ouviu que o povo estava em opróbrio, né? Então o que ele faz? Ele se arrepende pelo pecado do povo. Ele faz jejum e oração pelo pecado do povo, não é nem pelos dele. E ele aflige a própria alma por causa disso, né? A gente vê, né, que o próprio rei da Pérsia, né, ele percebe, né, por que você está triste? Você nunca esteve triste diante de mim. É interessante. O livro de Neemias compensa muito ler. Capítulo 2. A gente vai ver, né, o comissionamento e a viagem. Né? Neemias apresenta seu pedido ao rei Artaxerxes e recebe autorização, cartas e escolta, né? Ele chega a Jerusalém e faz uma inspeção secreta nos muros. Ele motiva o povo a se lembrar e reconstruir, apesar da oposição de Sanbalat e Tobias, né? Ali a gente já vê. Ele já faz o pedido para o rei, ele já começa a fazer uma inspeção ali secreta, porque ele não foi ali para isso, não foi o que o rei tinha autorizado ele aí, e já se levanta, né? Sanbalat e Tobias contra eles. Capítulo 3, né? Aí a gente vai ver a lista detalhada, né? De famílias e grupos que trabalhavam nos diferentes trechos do muro. Cada parte da sociedade assume responsabilidades: sacerdotes, levitas, comerciantes, mulheres. A gente vai ver, tanto no livro de Crônicas, tanto no livro de Esdras quanto no de Neemias, que por isso que atribuem até o livro de Neemias a Esdras. A importância que ele dá aos nomes, às linhagens, às descendências. O livro de Crônicas começa com descendências, tem bastante descendência durante o meio do livro, até o final. O livro de Esdras tem bastante descendência, tem bastante nomes das pessoas, e o livro de Neemias também a gente vai ver algumas partes que vai ter isso. Por quê? O foco era mostrar que Deus preservou a linhagem, Deus preservou o seu povo, mesmo depois do cativeiro, mesmo depois e mostrar que, sim, as famílias lá tinham as funções, tinha a família dos sacerdotes, a família dos levitas, e os descendentes de Davi também, tá? Então no capítulo 3 a gente vai ver um pouco disso. Capítulo 4, né? A gente vai ver a oposição, né, dos inimigos. Os inimigos zombam, conspiram contra a obra, né? Neemias organiza o povo, metade trabalha e metade vigia, né? Uns com ferramentas, outros com armas. Eu gosto bastante dessa passagem. Reflete bastante a nossa situação espiritual, né? Trabalhando, mas também uma mão na ferramenta de trabalho, outra mão na arma espiritual. Que a gente tem que estar sempre vigilante. Lá era a situação deles, trabalhando, com uma mão trabalhando e com a outra pronto para a oposição do inimigo. Capítulo 5, a gente vai ver, né, algumas injustiças internas, né? Existia algum tipo de exploração ali do povo, tá? O Neemias, né, ele vai confrontar a exploração dos pobres por parte dos próprios judeus, né? Cobrança de juros, escravidão, e ele lidera o exemplo abrindo mão de benefícios de justiça e temor a Deus. Até mesmo os próprios sacerdotes, os próprios levitas que tinham alguns direitos ali, o povo deixa, né, de dar a oferta, de dar os dízimos ali, e ali o povo começa a empobrecer. Os levitas que estavam trabalhando e tal começam a empobrecer, eles começam a colocar outros sob trabalho esforçado. Então eu acho bastante interessante o jeito de Neemias. Esdras era mais, vamos dizer, mais manso, Neemias já é mais fervoroso. A gente vai ver no livro dele, é bem interessante a gente ler. Ele bate de frente com o povo, ele vai para cima. Capítulo 6. Conspiração e perseverança, né? Sanbalat, Tobias e Gesem, né, tentam enganar Neemias com convites, né, boatos e até um falso profeta. Neemias recusa e responde, né? O famoso versículo: estou em uma grande obra e não posso
parar, né? Não posso descer, né? Eles começam, né? Primeiro com convites, né? Depois eles começam, né? Tentam enganar com decretos, depois até mesmo com um falso profeta. E ele fala, né? Eu estou numa grande obra e não posso parar. De fato, o muro ele é concluído em 52 dias. 52 dias eles fizeram o muro da cidade toda. Você vê a dedicação de Neemias. Capítulo 7, a gente vê, né, uma organização civil, né, o registro do povo, né? Neemias estabelece portarias, vigilância na cidade. Ele refaz o censo dos que voltaram do exílio, né, preservando a identidade e a ordem do povo mais uma vez, né? E a obra física está pronta. Agora começa a restauração espiritual, né? Isso a gente viu, né? Do capítulo 1 até o capítulo 7. Também, gente, não me perdi. Agora, capítulo 8. Do 8 ao 13, a gente vai ver a restauração espiritual, né? Algumas reformas. Capítulo 8, eles fizeram a leitura da lei e um avivamento, né? Esdras, aí já entra Esdras, né, na história. Ele lê a lei, isso aí é paralelo com o próprio capítulo de Esdras, tá? Que ele lê a lei ao povo, que escuta com atenção e reverência, né? Os levitas ajudam a explicar o texto, o povo chora, mas é encorajado, né? Aí é aquele famoso versículo também, a alegria do Senhor é a nossa força. E aí eles começam a celebrar as festas dos tabernáculos com alegria e fidelidade. A gente vai ver isso também no livro de Esdras, tá? Aqui eles começam a restauração espiritual do povo, com a palavra, com a lei, com o sacerdócio levítico, com o sacerdócio de Arão também, e aqui eles já começam a celebrar algumas festas, que a gente vai ver que eles celebraram a festa do tabernáculo. No livro de Êxodo vai falar que eles celebraram a festa da Páscoa também, e já começam a restaurar a identidade. Porque quando eles foram cativos para outro povo, para outra terra, eles já não tinham mais a própria identidade. Eles já não, como tem lá no Salmo, né, eles já não cantavam mais os cânticos de Sião, penduraram suas harpas. Eles já não podiam mais celebrar os seus feriados, né, as suas festas, a Páscoa, tabernáculos, todas as festas de primícias, todas as festas que eles tinham que viver conforme aquele povo daquela terra. Mas aí Neemias e Esdras, eles trazem de volta a identidade desse povo, né? Capítulo 9, a gente vai ver uma confissão nacional, né, e aliança renovada. O povo jejua, veste pano de saco e confessa os pecados próprios, né, e os pecados antigos, né, dos pais, né. Uma longa oração relembra a fidelidade de Deus e as constantes rebeliões do povo, né, e termina com a assinatura de um pacto solene de fidelidade da lei. É interessante que o povo eles fazem confissão do pecado, fazem jejuns, eles se arrependem pelos pecados deles, pelos pecados passados. Eles fazem um grande avivamento ali de arrependimento. É bem interessante. E mais do que isso, né, mais do que só fazer ali daquela forma, eles fizeram um documento. Fizeram o povo assinar, os líderes, os cabeças assinarem ali o documento, o compromisso que agora eles tinham com a aliança de Deus. É bem interessante. E nunca foi visto isso antes, eu acho que nem depois também. Eles fazendo tudo isso documentado. No capítulo 10 continua, né? Os líderes das famílias assinam um pacto, né? O povo promete obedecer a Deus, guardar o sábado, sustentar o templo e não se misturar com os povos da terra, né? Reafirma-se a separação e a consagração como povo de Deus, né? Aqui a gente vê uma reviravolta no povo de Deus, porque desde Abraão, o pai de Abraão, né? Muitos dizem, né, que ele era idólatra. Desde a época de Abraão, o povo era idólatra. A gente vai ver a família de Abraão, né? O próprio Labão era idólatra. Quando quando Isaac sai da casa dele, de Labão, Raquel rouba os ídolos dele. A gente vai ver que as pessoas eram idólatras. Salomão se corrompeu com idolatria. O próprio Saul, no final da vida dele, ele foi para uma necromante. O povo foi cativo justamente isso, idolatria. E aqui, a partir desse momento, a história dos judeus muda totalmente. A gente não vê mais o povo judeu se corrompendo com idolatria a partir desse pacto, a partir desse momento.
É claro que aqui a gente já está finalizando a história antes do período interbíblico, né, intertestamentário, mas ali eles... É aqui, né, que começam também a seita, né, os fariseus, os saduceus, que não tinham antes. É uma restauração do povo, seitas severas, né? E aqui o povo ele se aparta de fato da idolatria. Por isso que existe essa separação tão grande entre judeus e samaritanos. Porque os judeus assumiram esse compromisso, os samaritanos não. O povo do sul assumiu esse compromisso, o povo do norte não. Amém? Capítulo 11, né? Repovoamento de Jerusalém, né? 1 em cada 10 homens é sorteado para morar em Jerusalém, fortalecendo a cidade. Outras famílias permanecem nas aldeias vizinhas. E há um equilíbrio entre centralidade e expansão da vida comunitária, né? Capítulo 12, a dedicação dos muros e a adoração, né? Os muros são apresentados, são dedicados, né? Com procissões, com louvores, com ações de graças, né? Com sacrifícios. Cantores, levitas, sacerdotes são organizados, né? E o culto a Deus é restaurado com ordem, música e alegria. Capítulo 13, aí temos as últimas reformas, né, de Neemias. Neemias volta à Pérsia, depois retorna e encontra desvios graves, né? Tobias, lembra? Sanbalat de Tobias, que era inimigo do povo, morando no templo. Tobias estava morando no templo. Ele foi viajar, Neemias foi para a Pérsia. Depois, quando ele volta, Tobias estava morando no templo. Tobias, ele era parente do sacerdote que estava na época, tá? A gente vai ver isso lá no capítulo 13. Tobias era parente, e esse parente dele, eu acho que era primo ou tio, alguma coisa assim, deu um lugar para Tobias morar. Aí a gente vai ver Neemias bravo. eu leio esse texto, o cara era bravo. Negligência no dízimo, né? Como já foi falado, os levitas estavam trabalhando de graça, estavam perecendo, porque o povo não estava dando dízimo, não estava dando as ofertas e, consequentemente, o templo também estava entrando em ruínas. A manutenção do templo, né? Vamos dizer assim. O povo estava quebrando o sábado, estavam trabalhando no sábado, né? E tinham alguns casamentos mistos, né? A gente vê isso como impureza, né? Desde o começo da Bíblia a gente vê isso, né? Os casamentos mistos, né? Então ele faz a reforma de novo, ele limpa o templo, repreende os líderes, purifica o povo, né? Ele tira o Tobias do templo, né? E termina com a oração, né? Lembra-te de mim, ó Deus, para o bem. É bem interessante a oração dele. Ele repete essa oração umas 2 ou 3 vezes nesse mesmo capítulo, tá? E assim ele termina o livro de Neemias. Amém, irmãos? O que a gente pode ver de ponto principal no livro de Neemias, né? Era a restauração dos muros, tá? Da proteção sobre aquele povo. O povo que outrora estava vulnerável, que foi invadido, foi destruído. Então, a restauração do muro era a restauração da identidade do povo, era a restauração da proteção sobre aquele povo, né? Da dignidade, né? Da segurança, né? A gente vê bastante oração e jejum, bastante propósito nesse livro. Ele começa, né, com a oração e jejum de Neemias, ele no meio tem oração e jejum do povo, tem bastante isso, tá? Trabalho e vigilância, né, o povo trabalhando numa mão uma ferramenta de trabalho, na outra mão a espada, a arma, né, para proteger, né, o trabalho, né. A gente vê confronto contra as injustiças, né. Nem sempre a gente vê isso. Algum líder comprometido a confrontar as injustiças, a olhar, isso não é desse jeito. Nem sempre a gente vê no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus, os apóstolos confrontam o tempo todo. Mas no Antigo Testamento nem sempre. Era mais sobre o rei, sobre o trono, sobre os pequenos, eles não tinham tanto. Aqui Neemias ele tem esse olhar mais cirúrgico, né? A gente vai ver a restauração, né, espiritual, a gente já viu em Êxodo também, né? Através da leitura da lei, confissão de pecados, renovação da aliança, né? Documentada, né?
Tem a reforma moral e social, né? Os casamentos, purificação do templo, restauração dos dízimos da guarda do sábado. A gente vê uma liderança bem firme, né? Com Neemias, mas também piedosa. E também a organização civil, né, religiosa e social para garantir a sustentabilidade e restauração. E também os registros, né, dos nomes das pessoas, das genealogias, das descendências, tá? Neemias faz parte do período pós-exílio, né, onde Deus começa a reunir o povo, restaurar a sua identidade e prepará-los para a chegada do Messias. A reconstrução dos muros não é apenas uma questão política ou de segurança, ela simboliza a proteção e preservação do povo da aliança, por meio do qual viria o Redentor Jesus Cristo. O plano redentor avança com a restauração da adoração verdadeira, do ensino da palavra, da separação do povo e da consagração dos líderes, mantendo viva a linhagem messiânica e as promessas, tá? A gente vê o próprio Neemias, né, como sombra de Cristo, né? O próprio Neemias, ele aponta para Cristo, né, como alguém, como eu disse, né, Neemias lá no palácio, no trono, servindo o rei, estava vivendo do bom e do melhor. Cristo também no céu, mas ele escolheu, né, se entregar para os nossos pecados. Neemias, ele escolheu afligir a sua própria alma, né, se arrepender pelo pecado do povo. Ele levou sobre si o pecado do povo, assim como Cristo levou sobre si os nossos pecados. Amém? Assim como Cristo intercede por nós, Neemias intercedeu sobre aquele povo, né? Ele já apontava para Cristo, né? Como restaurador, como defensor, tá? Como líder que enfrenta, Neemias aponta muito, né? Os muros também apontam para Cristo como protetor, leitura da lei, como Cristo diz, né? Ele é a palavra, a purificação do povo, tá? A gente vê, né, a promessa de Jeremias se cumprindo, né, mais uma vez, a promessa da restauração dos muros, né, e a gente vê, né, a confirmação das alianças também, preservação da linhagem, da descendência da mulher, da descendência de Abraão, da descendência de Davi, tá? E muitas advertências dos profetas, né, se cumpriram, tá? Profecia de Moisés vai se cumprir sobre esses tempos, tá? Tem mais algumas coisas interessantes que eu coloquei no material didático, irmãos, mas fica para vocês lerem em casa. Amém? Vamos concluir aqui. Ao concluir o livro de Neemias, vemos que Deus não apenas reconstruiu os muros de Jerusalém, mas restaurou a identidade e o compromisso espiritual com o seu povo. Neemias lidera com oração, coragem e temor ao Senhor, enfrentando oposições externas e falhas internas, conduzindo o povo a uma vida de separação e fidelidade à aliança. A restauração física e espiritual de Jerusalém mostra que Deus continua cumprindo seu plano redentor, preservando o povo da promessa para a vinda do Messias. Mas nem todos os judeus haviam retornado do exílio. Muitos ainda viviam dispersos pelo Império Persa, tá? É nesse contexto que entra o livro de Esther, tá bom? Enquanto Neemias mostra Deus agindo de forma visível na terra prometida, como voltando do exílio, Esther, próximo livro que a gente vai ver, revelará como Deus cuida do seu povo mesmo quando tudo parece oculto, tá? A gente não vai ver o nome de Deus sendo mencionado no livro de Esther, tá? Ainda que seu nome não seja mencionado, sua mão está em cada detalhe. Portanto, ao final de Neemias, vemos um povo restaurado na terra. Em Esther, veremos um povo protegido no exílio, tá? Dois cenários distintos, um mesmo Deus, só um propósito: preservar a linhagem e a identidade do povo, por meio do qual viria o Salvador. Amém, irmãos? Deus abençoe. Essa é a aula de hoje. Por enquanto, esse é o livro de Neemias. Próxima aula, último livro histórico, o livro de Esther. Amém? Deus abençoe. Até a próxima aula.